A Rainha da Pérsia, final trágico de Amã, inimigo dos judeus. A série bíblica A Rainha da Pérsia, da Record TV, finalmente chega ao fim trágico do malvado baixinho do Amã, o grande inimigo dos judeus. Vale dizer aqui que este vilão do Amã está escrito na Bíblia Sagrada como o maior inimigo da rainha Esther e do oficial Mordecai. E vamos citar os versículos bíblicos do livro de Esther, correspondente com o drama do bandido baixinho do Amã. No segundo dia do banquete da rainha Esther, para o rei Xerxes e para o primeiro-ministro Amã, finalmente a esposa favorita de Xerxes diz ao amado qual é o seu pedido, quando o rei prometeu até metade de seu reino conforme a Bíblia Sagrada. Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E eu te atenderei. E qual o teu desejo? Que até a metade do reino eu te darei. Esther capítulo 7, versículo 2. O próprio Amã ficou admirado que o rei, apaixonado do pedaço, prometeu até a metade de seu reino. Se o vilão do Amã fosse a rainha Esther, com certeza o bandido enganador pediria a metade do reino. Enquanto Amã come tudo que tem na mesa, humildemente a rainha Esther diz conforme a palavra de Deus ao rei bonitão do pedaço, que o diga às fãs da novela bíblica Rainha da Pérsia. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, quero a minha vida e a do meu povo como meu pedido e meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de uma só vez. Se ainda pelo menos fôssemos vendidos como escravo e escravas, eu me calaria, ainda que o opressor lucrasse com a perda do rei. Esther capítulo 7, versículo 3, 4. Cheio de comida na boca, até o bandido baixinho do Amã ficou espantado com a maldade do opressor citado pela rainha da Pérsia. Um rei apaixonado se aproxima de Esther e questiona quem ousou fazer essa atrocidade contra a sua amada rainha. E Amã continua a comer tudo sem parar num banquete. A rainha Esther olha com desprezo para Amã e responde ao seu amado bonitão do pedaço. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este perverso Amã. Esther capítulo 6, versículo 6a. O porco bacuri do Amã ficou tão perturbado que acabou se engasgando com a comida cheia em sua boca de trombone. Ao ficar tão revoltado, o rei bonitão do Xerxes o pega pela gola da camisa e o joga em cima do banquete da rainha Esther. O rei acaba de estragar a comida do Amã, e o vilão baixinho agora não tem como tirar a barriga da miséria. Percebendo que está perdido nas estrelas, o bandido do Amã implora a rainha Esther por sua miserável vida de coxinha do pedaço. Para quem não sabe, o coxinha no Nordeste, região do Brasil, é aquele fofoqueiro do pedaço lá na sua esquina ou na janela da boca de sacola. Voltando à rainha da Pérsia, Amã cai de joelho e implora a rainha Esther de que fale com o rei por sua atitude equivocada. O rei corre para o jardim, como a Bíblia Sagrada revela, e o monarca persa pede uma guarda de soldados em seu banquete. Observe esse versículo bíblico a seguir, que vamos explicar os detalhes. E a série A Rainha da Pérsia, louvavelmente, fez perfeitamente a cena corretamente, tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho. Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Esther, capítulo 6, versículo 8a. Ao implorar a rainha Esther por sua miserável vida, Amã tinha tropeçado e caído em cima de Esther. Quando o rei voltou, ele acabou vendo Amã em cima de Esther e achou que o bandido queria se aproveitar de sua rainha, o que ficou mal visto a cena de Amã. E o tarado do pedaço se complicou ainda mais diante do rei. Ditado certo: quando a pessoa está nos seus maus dias, tudo acaba dando errado para essa pessoa azarada.
Então, este dia do segundo banquete, Amã estava amaldiçoado mesmo, pois o seu dia começou honrando o judeu, no caso o oficial Mordecai. Quando chega o soldado do rei, Amã é coberto por um pano. Ramona, o servo fiel que é como um pai para Xerxes, revela a atrocidade de Amã. Então disse Amona, um dos camareiros que serviu diante do rei: Amã fez uma forca de mais de 20 metros de altura que preparara para Mordecai, que falara em defesa do rei. Está junto à casa de Amã. Esté capítulo 7, versículo 9a. Ainda furioso com Amã, que o enganou com um decreto real, o rei ordena que enforque na mesma forca que o bandido preparou para Mordecai. Então o enforquem na mesma forca que preparara. Esté capítulo 7, versículo 9b. Com a ordem real, os soldados levam o enganador baixinho do Amã com o rosto coberto com um pano para o local da forca. Mordecai e o povo de Suzã avistam Amã sendo levado preso para a forca. Um oficial boca de trombone anuncia que Amã foi condenado por traição ao rei e por tê-lo enganado em seu decreto real. A cara de Maracujá das Eres e seus 10 filhos ficam desesperados ao ver o tambor do forró na corda que preparara para Mordecai. O oficial continua a dizer que Amã foi condenado para a mesma forca que preparara para o seu desafeto e ordena a execução imediata. Zeres se esperneia ao ver o marido baixinho do pedaço sendo punido severamente. O bandido do Amã acaba perdendo a vida na forca diante de vários curiosos. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Esté capítulo 7, versículo 10. Os filhos de Amã prometem se vingar da morte de seu pai. O oficial anuncia também que Dalfon, o primogênito de Amã, está fora de seu cargo de oficial. O cara zangado do Dalfon fica uma fera de raiva. O oficial informa que todos os familiares de Amã sejam expulsos imediatamente da casa do palácio, que o rei acabara de entregar de presente para a rainha Esté. Ao seres expulsos, Zeres e sua cria de 10 filhos são jogados para fora da casa. Revoltados, os filhos de Amã desejam se vingar da família de Mordecai. E em seguida os filhos bandidos do Amã avistam o médico Emineu conversando com o leproso Joel. Dalfon e seus irmãos descobrem que Emineu é judeu. Dalfon acerta uma paulada na cabeça de Joel, quando o leproso tenta salvar a vida do médico judeu. Joel acaba caindo com um grave ferimento na cabeça. Ellen acaba vendo a situação e fica apavorada. Em pouco tempo, Regai chama Mordecai, que acaba vendo o médico Emineu sem vida, e uma ameaça escrita contra os judeus. Quando Amã foi levado à forca, Xerxes ficou com vergonha na frente de sua rainha, por ter condenado a sua amada e seu povo. O rei deseja uma solução, e Ramona acaba aconselhando seu filho de criação. O servo fiel, Ramona, diz que o rei precisa conversar com a rainha Esté e explicar que Amã o enganou e que ele não sabia qual povo seria executado. Esté ficou triste ao imaginar que o rei não a queria mais por ela ser do povo judeu. A rainha é avisada a comparecer aos aposentos do rei. Xerxes avisa sua amada querida de que o bandido baixinho do Amã o enganou e ele não teve intenção de executar o povo de sua rainha. A rainha Esté questiona o amado Xerxes se ele não ficou com raiva por ela ser uma judia. O rei diz que em nada mudou entre eles, por sua amada Esté ser do povo judeu. Então a rainha Esté revela quem é Mordecai em sua vida. Naquele mesmo dia, deu o rei Xerxes a rainha Esté à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté tinha declarado que ele era seu parente. Esté capítulo 8, versículo 1. Após se declararem um para o outro, Xerxes e Esté se entendem e fazem as pazes. Amona avisa ao rei que todos o aguardam na sala do trono e que aquela pessoa também chegou de Mordecai à sala do trono
e o rei deseja surpreender Mordecai e a rainha Esther. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther deu a Mordecai a casa de Amã para administrar os bens. Esther capítulo 8, versículo 2. O versículo bíblico do livro de Esther revela que Mordecai recebeu do rei o anel de primeiro-ministro que era do bandido baixinho do Amã. Com esse cargo importante, Mordecai está abaixo somente do rei da Pérsia. O conselheiro mais sábio de toda a Pérsia, Memucã, parabeniza Mordecai por sua conquista. Com a casa de Amã em suas mãos, a rainha Esther pede autorização ao rei amado de entregar a residência real para Mordecai e sua família. O rei apaixonado concorda na hora em aprovar o pedido de Esther. Mas o ministro, feliz da vida, a rainha Esther abraça o seu amado rei, o bonitão do pedaço. Enquanto isso, a família de Amã vive nas ruas, sem nenhuma casa em seu poder, na sarjeta e fazendo maldades. Mordecai e seus familiares passam a morar na casa que era de Amã e desfrutam do bom e do melhor do reino da Pérsia. Zeres, a nova moradora da rua, cobra ao general, o cara rasgado do Artabano, uma casa para ela e seus filhos rebeldes. Enquanto isso, os filhos de Amã continuam a fazer maldades pela rua de Suzã, e o general deseja caçar os malfeitores para entregar ao rei Xerxes. Para saber do paradeiro dos filhos rebeldes, da cara de maracujá das Zeres, Artabano leva a mulher de Amã para o cheiro do queijo. O príncipe Artaxerxes e o eunuco Neemias seguem os passos do general Artabano. Eles avistam o cara rasgado do Artabano entrando com a mala acabada das Zeres em uma casa. Zere, a nova viúva do pedaço, fica curiosa dentro da casa. Artaxerxes pede ao eunuco para vigiar tal casa suspeita. A enterrada viva da Artemísia aparece na frente da viúva de Amã. A mala acabada da Zere se sente encurralada, com 2 malas sem alça em sua frente. Artemísia e Artabano têm uma aliança após executar Mestres numa forca. Ao ser condenado pelo rei, a Mestres foi conduzido para sua execução. Mas será que a ex-rainha, a Mestres, morreu mesmo enforcada? Quando a Mestres foi colocado na forca, tinha um sujeito escondido na mata, observando tudo. Ao deixar Mestres na forca, Artabano e Artemísia, burros, ficam de costas para a execução final da ex-rainha maligna. E os 2 novos parceiros vão embora a cavalo de costas. Então essa pessoa escondida pode ter salvado a ex-rainha Mestres. Você conhece a regra do cinema? Sem corpo, a pessoa está viva. Observe que não houve velório de uma rainha importante como foi a Mestres. De acordo com a história, os executados na forca seriam sempre jogados em uma vala no meio do deserto, não importando se era um oficial ou um civil. Mas na série Rainha da Pérsia não foi anunciado que a ex-rainha seria jogada fora. Observe que no caso da morte do vilão Amã, Zere e seus filhos foram avisados de que não haveria velório e que o corpo seria jogado fora dos muros da cidade. Então a regra do cinema continua: sem corpo, a pessoa está viva. Então, voltando ao cheiro do queijo, assegura e acerta um punhal na megera das Zeres. A mulher de Amã acaba sendo assassinada cruelmente pela louca guerreira apaixonada por Xerxes. Amã e sua mulher maracujá das Zeres acabam tendo um final bem trágico. Mas o desfecho trágico de Zeres não para por aí, pois os seus 10 filhos voltam a aprontar e pagam um alto preço por essa maldade. Os filhos de Amã eram homens muito ruins e maltratavam os judeus por onde eles passavam. E a notícia sobre as maldades do filho de Amã chegou aos ouvidos da rainha Esther. Apaixonado, o rei Xerxes questiona mais uma vez se a rainha Esther tem mais algum desejo para que ele possa conceder, além de resolver a lei do 13º dia. Sabendo das atrocidades dos filhotes do porco do Amã, por experiência própria, Esther revela o seu desejo conforme a Bíblia Sagrada. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, que os judeus
de Suzã têm uma autorização para enforcar também amanhã o decreto de hoje para que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Esté capítulo 9, versículo 13. Então Zeres, além de assistir o fim trágico de Amã, perde os seus 10 filhos, que foram pendurados numa forca, e a palavra de Deus prova esse fim trágico. Então o rei deu ordem para que assim se fizesse. O decreto real foi publicado em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram enforcados. Esté capítulo 9, versículo 14. Zeres, ao ver o fim trágico de seu marido, fica triste e acabou perdendo tudo na vida. Por fim, a cara de maracujá da Zeres, agora sem marido e sem seus 10 filhos, como a Bíblia Sagrada revela o final trágico deles, a vilã Mó termina na sarjeta e na velhice sem dentes. Mas na série A Rainha da Pérsia, Zeres terá um final escolhida pela produção bíblica. A mulher de Amã é levada para uma casa na cidade de Suzã. A mulher maracujá da Zeres cobra ao cara rasgado do Artabano uma casa para ela e seus 10 filhos, que ainda estão vivos, já que a sua casa dada pelo rei foi presenteada para a rainha Esté. Artabano, querendo saber do paradeiro dos filhos da megera mal acabada, o general a leva para uma casa secreta. A louca Pochertes, Artemísia, aparece na sala e surpreende a viúva de Amã. Encurralada com medo da guerreira Artemísia e o general Artabano, Zeres tenta sair da casa. Mas Artemísia a segura e acerta um punhal na mãe dos 10 filhos vilões. A cara de maracujá da Zeres acaba sendo assassinada pela guerreira apaixonada pelo rei Xerxes. Neste caso, na nova versão sobre a rainha Esté, Zeres não assiste os 10 filhos sendo executados em A Rainha da Pérsia. O cara rasgado do Artabano fica revoltado com mais uma atitude de Artemísia em matar mais uma. Artabano queria antes descobrir o paradeiro dos filhos dela, para entregá-los ao rei Xerxes para se limpar com o imperador da Pérsia. O rei Xerxes, nessa altura do campeonato, estará revoltado com o general Artabano, pois a louca apaixonada da Artemísia terá lançado uma flecha contra a rainha Esté, logo no momento que Esté confessa ao amado que está grávida. Na beira do rio, a rainha Esté sofre esse atentado. Artemísia estará no outro lado do rio, juntamente com o bandido do Sasgás, e a guerreira usa um arco e flecha e acerta em Esté. A rainha da Pérsia perde o seu bebê e Artabano fica revoltado com a louca apaixonada da Artemísia. E para completar a situação, a enterrada viva da Artemísia agora mata a mal acabada da Zeres. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!